4 years ago, in this quiet forest, in this cozy cabin, something happened. Something so frightening. Something so deadly. Something so evil, it would never happen again. Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal durante todo esse mês de Halloween. E hoje vamos falar de conto. Eu separei um conto aqui de um livro de contos de Stephen King que não é muito falado, geralmente o pessoal não é um dos preferidos, né, de contos do King. Eu acho que também que não é um dos melhores, mas tem sim contos bons aqui. E eu escolhi um dos melhores para conversar com vocês, na minha opinião, que se chama Obituários. Se você já assistiu um anime que se chama Death Note, você vai lembrar na hora, não tem como você não fazer referência. Espetacular aquela história. Death Note é um mangá barra anime, né, vamos dizer assim, mais maduro. É de suspense, com uma pegada bem dramática ali, depois um tom detetivesco. É extraordinário de bom. Eu super indico para qualquer pessoa, que eu acho que vocês vão gostar. Então não tem como vocês não lembrarem de Death Note. Será que Stephen King leu, assistiu, o anime se inspirou? Pode ser que sim. Bom, gente, esse conto se chama Obituários. E aqui a gente vai conhecer o Mike. Pode ser que eu dê umas informações a mais aí, mas eu aviso vocês para não pegarem spoiler. Apesar que se trata de um conto, eu costumo falar um pouco mais além, mas eu posso sinalizar para vocês, tá? Bom, gente, a gente vai conhecer o Mike. Ele tem 27 anos e é formado em jornalismo. Mike ainda mora com os pais, não tem um trabalho estável, aquela coisa. E os pais já estão, assim, começando a ficar preocupados, né? Porque ele já tem 27 anos e ele ainda mora com eles. Ele precisa sair de casa, arrumar um canto, né? Precisa arrumar um trabalho, nem que seja aquilo que ele não deseja no momento. Vida real, né, gente? Na verdade, ele é formado em jornalismo, ele faz uns textos muito bons. Não é assim, nossa, que extraordinário jornalista, mas ele escreve bem. Só que não tá tendo contratação na área dele. E aí os pais, com um jeitinho ali preocupados, né, já tá na hora dele sair de casa, aquela coisa, fala assim pra ele, por que você não entrega o seu currículo, né, não manda pra aquela empresa de propaganda e tal. E ele fica meio assim, mas ele não tem experiência, né? Ele tem só ali a formação e tal, se vira escrevendo. E aí ele decide mandar o currículo dele para um monte de empresa e é essa daí que faz propaganda. É como se fosse aquelas empresas que fazem jornalismo, mas assim, que falam de fofoca, que falam de esportes, mas uma coisa bem sensacionalista, umas colunas bem apelativas, sabe esse tipo de jornal, assim, mais de fofoca mesmo, mais sensacionalista, né? E ela se chama, deixa eu ver se eu lembro o nome, alguma coisa Circle. E ele precisa muito, né? Então, não é aquilo que ele quer, aquilo que a empresa que for chamar ele. É a Neon Circles. E aí, ele começa a fazer uma coluna que se chama Falando Mal dos Mortos. Sabe aquele clube dos 27, onde tem aquela história de que muitos artistas morreram no auge dos seus 27, tipo Amy Winehouse, esse tipo de coisa? Artistas mais polêmicos e que se envolviam com drogas e álcool e tudo mais, morreram ali nos seus auges dos 27. Então essa coluna é ele com muita acidez, com muita ironia, com até digo um veneno mesmo ali, falando mal desses artistas. E as pessoas gostam, as pessoas consomem esse tipo de coisa. E ele começa a trabalhar e começa a dar certo, começa a fazer um sucesso. Só que ele é um mero funcionário. E aí ele chega na chefe dele pedindo aumento, né? Ele acha que chegou a hora de pelo menos um pouco ali, né? O não, ele já tem. E ela é super ríspida com ele,
Sabe aquela história que quando você tá fazendo bem um trabalho, o seu chefe vira e fala, se você não quiser, vai ficar assim, mas se você não quiser, se não tá bom pra você, tem quem faça? Meio que esse joguinho psicológico, né, esse assédio. E ele fica muito bravo, porque ela joga essa pra cima dele, né, e ele fala, duvido que você consiga alguém que faça. Ela fala um monte de coisa pra ele fica com razão muito bravo. E aí ele chega em casa super estressado por causa disso. Desculpa, gente, às vezes eu tenho que dar uns cortes porque os gatos começam a brigar. E aí ele começa a escrever um obituário dessa chefe dele. Agora eu não vou me lembrar o nome dela, mas é um nome diferente. E ele começa a escrever o obituário dela, de como ela vai morrer, sabe? Da forma que ela vai morrer, detalhadamente. E não demora muito, em poucas horas ele recebe a ligação da empresa dizendo que ela morreu e da mesma forma como ele tinha escrito lá no laptop. Ele fica em choque, mas assim, só pode ser uma coincidência. Passa um tempo depois, ele faz isso novamente com uma outra pessoa e isso acontece. E aí ele tem aquela premissa mesmo, bem parecida com Death Note, só que é um pouco diferente. Em Death Note, por exemplo, ele tinha ali o poder do caderno, e quando ele escrevia, a pessoa morria. E ele tinha essa ideia deturbada de justiça. Esse personagem aqui, é ele que tem o poder. Então, ele escreve e as coisas acontecem. E aí, uma colega lá do trabalho dele, que se aproxima dele por interesse, é aquela típica mulher muito bonita, padrão, que se aproxima dele por interesse. Ele é o típico nerd, é o típico homem que ela não se relacionaria. Então ela se aproxima dele por interesse, porque ela começa a perceber umas coisas estranhas, ela é muito esperta, e ela se envolve com ele sexualmente, aquela coisa, né, de sedução ali por interesse. E aí ela fala, por que a gente tem que testar? Você já imaginou? Fulano de tal uma vez ganhou na Mega Sena. Passou um tempo depois, ele ganhou de novo. Meio que esse tipo de coisa. E ele é meio resistente. Ao mesmo tempo em que essa sensação de poder começa, assim, a tomar os pensamentos dele. Mas ele também fica em agonia, porque ele sabe que é errado. Tem até um trechinho aqui que eu vou separar pra vocês, olha, dele pensando. Você se sente como se estivesse na pista de boliche, vendo sua bola rolar na direção perfeita e sabendo que ela segue rumo ao strike. Matar Stefano no meu computador deu a sensação de um strike. Eu dormi como um bebê naquela noite. Talvez, em parte, tenha sido por eu sentir que fiz algo para expressar minha fúria e consternação pela pobre garota assassinada, pelo desperdício idiota do talento dela. Mas me senti da mesma forma quando estava escrevendo o obituário de Jeroma Whitfield, que foi a chefe dele. E tudo o que ela fez foi se recusar a me dar um aumento. Foi mais por causa do processo de escrever. Eu senti o poder. Eu me senti eu me sentir poderoso era bom. Esse nome, né, da Jeroma Whitfield, é um nome um pouco diferente, né? Não é todo mundo que tem. E aí, ele faz, assim, meio que com resistência, mas ao mesmo tempo gostando daquilo, meio que é viciante, a sensação do poder, ele faz o teste e a pessoa morre, né? E essa colega do serviço dele, a Kate, que tá ali com ele, eles recebem eles veem a notícia no jornal e aí eles confirmam. E agora, o que eles vão fazer? Só que aí as coisas começam logicamente, a escalonar e é muito mais sério do que a gente imagina, né? Lá em Death Note, por exemplo, essa ideia deturmada que o Akira tem de justiça, onde ele só escreve nomes de criminosos, esse tipo de coisa, é muito interessante, mas na prática não é tão simples assim. Aqui é a mesma coisa. E aí eles percebem que Jeroma Whitfield é um nome muito raro. Ela é a única no mundo. Mas o segundo homem já é um nome mais difícil, mas não é raro, existem outros. E aí eles descobrem que não só um, mas outras pessoas do mesmo nome que está no obituário estão morrendo também. E a coisa vai escalonando. E cada vez que ele pratica mais, embora ele não queira, esse poder vai ficando mais forte e ele vai meio que atingindo, ele vai aumentando o espaço geográfico mesmo do poder. Por exemplo,
um criminoso ali que era abusador e tudo mais estava na cadeia, ele morre na cadeia. No começo, os outros homens com o mesmo nome que morriam eram próximos ali da região dessa prisão. Só que conforme ele vai fazendo mais, aquilo vai aumentando e toma escala mundial. Então, se você tem fulano X, né, que se chama X, todas as pessoas do mundo inteiro com esse nome também irão morrer. E a coisa sai completamente fora do controle. E aí, gente, que esse conto é um conto, então ele não vai mais profundamente que isso. Esse personagem começa a se questionar, né, e não querer mais fazer esse tipo de coisa, porque a coisa vai escalonando. Ele começa a ter episódios de pesadelos mesmo, de pesadelos da imagem da ex-chefe dele morrendo. E um exemplo, né, ele escreve lá no obituário John, então ele tem pesadelos de que todos os John do planeta, que são assim milhares e milhares e milhares, morreram. Então isso começa a atormentar ele em sonho. E esse livro, ele é basicamente sobre isso, o bazar dos sonhos ruins, aquilo que mexe com a pessoa e a ponto de causar pesadelos, né? Então, são sonhos ruins mesmo, são pesadelos, aquilo no íntimo das pessoas, aquilo que está incomodando elas. Esse conto, ele não vai muito, essa história ela não vai tão além mais do que isso, porque justamente se trata de um conto, mas fica mais essa reflexão, né? Aquilo que a gente esconde, que só nós sabemos, que torna-se então um pesadelo muito grande. E é um conto muito bem escrito, muito bom mesmo. Talvez o King tenha se inspirado sim em Death Note. Eu acho que sim. Bom, gente, eu vou ficando por aqui com a minha dica de hoje. Se vocês têm esse conto, pega pra ler, que é muito bom. Super recomendo pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!